para falar de embolia pulmonar. E, infelizmente, o ator e diretor Marcos Paulo, com apenas 61 anos, que havia sido diagnosticado de câncer em maio de 2011, estava em tratamento e faleceu na noite de ontem de embolia pulmonar. Uma grande perda e a gente fica triste, né? A gente que acompanhou e que vibrou e que viu o crescimento do Marcos Paulo. Bom, por isso, eu quero que você preste muita atenção na entrevista de hoje para entender melhor o que é embolia pulmonar. Apesar do alto poder de mortalidade, a embolia pulmonar é desconhecida por mais de 50% da população brasileira. E ela é responsável por 10% dos óbitos em hospitais no país. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, é diretor do Centro Endovascular de São Paulo e se predispôs a vir aqui e explicar tudo para a gente tirar as suas dúvidas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida ou no decorrer do programa você ficar com vontade de perguntar alguma coisa, pode enviar sua pergunta através do nosso e-mail, vidamelhor@redevida.com.br ou do 0 operadora 11 2202 8432. Você preenche seu cadastro, manda sua pergunta lá, tá bom? Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Tudo bem? Vamos conversar. Vamos. Estou bem, graças a Deus. E agora querendo entender um pouquinho mais sobre embolia pulmonar. Porque, na verdade, depois... Deixa eu tomar um golinho de água. Depois dessa notícia, eu acho que todo mundo fica assim, com a pulga atrás da orelha, querendo entender melhor o que é, por que ela acontece, né? O que é embolia pulmonar? Eu acho que o momento não é bom para nós, que a gente tem que usar um exemplo como é o do diretor para falar sobre isso, mas eu acho que também é importante para que todo mundo comece a prestar um pouquinho mais de atenção a essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia e que podem desencadear esse tipo de desfecho, de problema, né? A embolia pulmonar nada mais é do que um coágulo que se desprendeu de alguma parte do teu corpo e correndo pelas veias do organismo, o pulmão funciona como um grande filtro, como uma grande peneira desses coágulos. Então, ela sai de uma veia que tem um calibre maior e no pulmão, como as veias são muito pequenininhas, muito miudinhas, esse coágulo acaba entupindo a circulação dentro do pulmão. E, dependendo da quantidade de coágulos que se desprendem e vão parar no pulmão, você pode ter desde os casos em que a pessoa às vezes nem percebe que está tendo uma embolia, até os casos fatais, como foi o que teve ontem. Existe alguma predisposição genética para embolia pulmonar? Não existe uma predisposição genética. Ela é genética. seguida de uma trombose? Exatamente. Você não tem a predisposição genética específica para embolia. Mas você tem uma predisposição genética hereditária para a trombose venosa. E a embolia só acontece se acontecer uma trombose. Se você teve uma trombose venosa. Então, os dois grandes fatores da embolia pulmonar são as tromboses nas pernas e a formação de coágulos dentro do coração. Naquelas pessoas mais idosas que têm problema mesmo do coração, do batimento cardíaco, arritmias e tudo mais, são os dois grandes focos de formação de coágulo. Para esses dois, existe sim uma predisposição e um risco hereditário e familiar, que você, quando exposto a outras coisas, você acaba desenvolvendo a trombose, né? A embolia é uma complicação. É uma complicação da trombose. Da trombose. Mas uma mesmo complicação essa grave. complicação da trombose complicou para uma embolia. Essa embolia, se acontecer, ela tem como ser remediada, tratada e revertida? Tem. Então, como você tem um leque muito grande de apresentações, né, da clínica da embolia pulmonar, lógico que numa embolia dessa que foi fatal, quer dizer, não tem muito o que ser feito, porque ele não teve nem tempo de ser tratado, de ser atendido. Mas naquelas em que a clínica é menos grave, menos severa, existe sim a chance de você ir para o hospital. E existem técnicas que você dissolve esses coágulos e recupera a função, né, pulmonar e a circulação e tudo mais e salva as pessoas. Quais são os primeiros sinais da embolia pulmonar para que quem está em casa já fique atento? Bom, aí... Porque se agora, demorar, porque assim, mais o perigoso. principal é falta de ar, né? Então agora todo mundo que estiver sentindo falta de ar em casa vai achar que está tendo embolia pulmonar e não é. É uma falta de ar mesmo, muito grave, quer dizer, você não consegue... Tem gente que compara a sensação a morrer afogado. Quer
Quer dizer, você não consegue respirar mesmo, é uma sensação muito, muito ruim, né? Acompanhada de outros sintomas. Você tem alteração da coloração da pele, fica azulada, porque qual é o grande problema da embolia? Como você entope as veias, o sangue para de passar pelo pulmão e para de receber o oxigênio. Então, o sangue vai ser desviado sem receber oxigênio e você continua circulando com um sangue pobre de oxigênio. Então, o organismo começa a sofrer por causa disso. Células do cérebro, do organismo como um todo, né? Ele precisa do oxigênio. Um caso como esse do diretor Marcos Paulo é um caso raro? É difícil de acontecer uma embolia pulmonar desse jeito ou é comum? Ela é relativamente comum, né? Quer dizer, você pega num hospital hoje, você tem uma incidência relativamente alta de embolia. Tanto é que todos os hospitais que têm preocupação com isso estão desenvolvendo protocolos de prevenção. Quer dizer, você não vê muitos protocolos de prevenção para um monte de doenças. Para trombose e para embolia pulmonar existem protocolos específicos, né? Por quê? Porque cirurgias de grande porte, grandes traumatizados, pacientes na UTI que ficam acamados muito tempo, para esses pacientes o risco de trombose e de embolia é muito alto. Então já são pacientes que já estão debilitados pela própria situação, né? Então eu acho, por exemplo, no caso do Marcos Paulo, apesar de todas as informações que a gente recebeu depois da situação, a neoplasia, o câncer, é um fator de risco muito grande para trombose e embolia pulmonar, né? E ele somou a esse risco aumentado o fato de ter viajado de avião durante muitas horas vindo de Manaus para o Rio de Janeiro. Então eu lembro que a gente até aqui já conversou sobre a trombose do viajante, né? De todos os cuidados que uma pessoa como eu e você temos que tomar para evitar caminhar, tomar bastante água, mexer os pés. Você não esqueceu. Não esqueci. Eu vou viajar, inclusive, amanhã. Foi muito bom a gente lembrar desse assunto. Então, para a gente já existe esse risco. Para quem já tem um outro fator anterior e que aumenta esse risco, então, para você ter uma ideia, pacientes que têm o diagnóstico de câncer têm um risco 5 vezes maior do que a gente desenvolver trombose. Né? Então, talvez isso não tenha sido discutido de uma maneira adequada para ele que viajava muito e ele acabou tendo essa complicação, né? Então, é sempre bom quem viaja muito de avião tomar esses cuidados, porque isso acontece mesmo. A gente teve o caso de uma menina que foi para Disney, uma menina de 16 anos, foi para Disney e na volta ela teve um problema de embolia pulmonar. Foi aquela menina que saiu em todos os noticiários, que veio um pouco gripada. Isso, né? Exatamente. Então, ela tinha o fator da gripe, né, mais o avião, e ela desenvolveu a embolia. Então, lógico que, graças a Deus, a grande maioria das embolias podem ser tratadas, revertidas, e você salva. Mas quando ela é assim, desse tipo maciça, que a gente chama, né, ela é fatal mesmo. Não tem como escapar. A gente já conversou aqui sobre a trombose no ato cirúrgico, né? Durante a cirurgia, logo após a cirurgia, a pessoa pode desenvolver uma trombose e aí leva uma embolia pulmonar. Sim. Quem já passou por essa situação e vai ser de novo submetido a uma outra cirurgia, tem um risco aumentado? Bom, depende da cirurgia que ela vai fazer, né? Se for uma cirurgia pequena... Pequena, o risco é menor. O risco... É tudo... E uma cirurgia grande, o risco é o mesmo, por exemplo, da primeira? Não, eu acho que quem tem história anterior de trombose sempre tem um risco um pouco maior do que... E o que deve ser feito até a cirurgia? Então, são todos esses tipos de procedimentos que a gente usa na profilaxia, para evitar a trombose, e que são esses protocolos que eu estava te falando. Então, já existem programas nos computadores dos hospitais que vão dividindo os pacientes por grupos, né? E um desses grupos são os pacientes com risco maior de trombose. Então, ele vai para uma cirurgia, ele vai tomar uma medicação antes da cirurgia para protegê-lo. Antes 2 horas antes da cirurgia. Ele vai tomando a medicação? E vai para o centro cirúrgico. Então, ele já vai para a cirurgia protegido. Mas não tem perigo de hemorragia, por exemplo? Porque normalmente é um risco calculado, essa medicação é uma medicação para afinar o sangue. Exatamente. E aí que você calcula esse risco, né?
Você, não é assim, você vai dar uma medicação para a pessoa sangrar durante a cirurgia. Você dá a dose para protegê-la da formação de coágulo sem aumentar o risco de sangramento. Tá. Quem já toma um anticoagulante precisa parar antes da cirurgia? Parar ou não? Precisa. Você precisa, na realidade, trocar a medicação. Trocar, mas aí você vai tomar uma outra medicação até 2 horas antes do ato cirúrgico. Exatamente. É isso. É isso aí. Porque essa é uma medicação que ela protege, ela afina o sangue, como você está falando, mas ela não tem o mesmo risco que as medicações orais têm de provocar um sangramento e que você não tem como controlar, né? Essas não. Se acontecer alguma coisa, primeiro, é num volume menor e fácil de você controlar. E também, acho que a pessoa que já passou por uma situação dessa e a equipe médica está avisada, ela pode ir para uma segunda cirurgia, se não for tão invasiva, se não for uma cirurgia tão grande, mais tranquilo. Certamente. Porque toda a equipe médica já está atenta a isso. Eu acho que o grande número de tromboses e embolias acontece exatamente naquelas pessoas que, sei lá, que chegam no hospital e estão bem, que não tem nenhum problema físico, né, clínico, e que vão para uma cirurgia, às vezes, pequena, mas aquilo ali já é o suficiente para desenvolver a trombose. E ninguém sabia. Quer dizer, você não tem como identificar isso numa pessoa que está bem. Fez todos os exames pré-operatórios, está tudo bem. Quando que você vai imaginar que ela vai ter uma trombose, né? E acontece, mas, né? Ok. Bom, temos várias dúvidas, eu quero entender mais desse assunto. Vou te pedir uns minutinhos e a gente vai voltar a conversar, tá bom? Tá bom. Te convido para ficar comigo, para a gente entender bem esse assunto, né? A gente hoje tem que terminar a nossa tarde aqui do Vida Melhor entendendo exatamente o que é embolia pulmonar, tá? Estamos de volta falando sobre um assunto importante, um assunto que a gente precisa entender melhor, até porque, como eu disse no primeiro bloco, hoje o Brasil está triste porque perdeu o diretor e ator Marcos Paulo. E a gente realmente fica com o coração chateado, né, com essa perda. E ele faleceu de embolia pulmonar, é o nosso tema de hoje. Já conversamos um pouquinho sobre a embolia pulmonar no primeiro bloco. É importante a gente ficar atento a alguns sinais, né? Dr. Francisco Ossi é quem está conversando conosco e explicando melhor o que é a embolia pulmonar. Então, os primeiros sinais... Falta de ar, né? Como se fosse um afogamento, uma falta de ar séria. Então, assim, a pessoa realmente se queixa de cansaço, falta de ar. O próprio, como você estava falando, o próprio movimento de subir uma escada já se transforma numa coisa praticamente impossível. Existe uma mudança da coloração da pele por causa do acúmulo do gás carbônico, né? Não existe a troca. Tem gente que se queixa muito de batedeira, que é o termo que se fala, né? É uma arritmia cardíaca. Taquicardia, exatamente. Então, esse é um outro sintoma importante. E quando você junta tudo isso daí, mais a história anterior, né? Quer dizer, fez uma cirurgia ontem, anteontem, semana passada, e desenvolve esse quadro subitamente, porque não é uma coisa que vai aparecendo, é súbito. Aí, pensar numa embolia é muito importante. E precisa correr para o hospital e precisa tratar essa embolia. Agora, é possível manter essa embolia em tratamento e a boa notícia é que ela pode ser revertida, né? Hoje existem os dois caminhos, né? Existem os grupos médicos que tentam dissolver o coágulo ainda numa fase aguda, que é aquilo que a gente conversou da outra vez sobre a trombose, você também dissolver o coágulo numa fase aguda. E tem aqueles pacientes que desenvolveram o quadro de embolia pulmonar, mas ele não foi tão grave. E às vezes a própria condição do paciente não permite que você faça mais um procedimento. Então o tratamento tradicional e convencional, que é evitar a formação de novos coágulos com aquelas medicações que a gente estava falando, interrompem o processo e o próprio organismo acaba se recuperando ao longo do tempo. Existem pessoas que vão ficar com uma sequela, vão ficar com uma cicatriz da embolia, que é, por exemplo, um jovem que teve uma embolia e que pratica esportes. Provavelmente essa prática de esportes vai ser comprometida porque ele não vai alcançar aquele nível de atividade física que ele conseguia antes. Ok. Tem muitas perguntas já. Mercedes de Lourdes Cardoso Freire, de São Paulo, ela diz que tem problema de varizes e sente queimação nas pernas. Ela pergunta, uma pessoa que tem má circulação pode vir a ter embolia pulmonar? É o processo, né? Então você tem varizes. As varizes acabam se complicando com uma trombose venosa, que são as tromboflebites,
que o pessoal procura o médico porque está com uma flebite, e a flebite produzir esses coágulos que se desprendem e vão parar no pulmão. Não é assim uma coisa comum de acontecer. Então, não é porque você tem varizes e teve uma flebite que você vai ter embolia. Mas é um processo que pode acontecer. A pergunta da Vilma Bovo Estessoto complementa. Ela diz: meu marido toma Daflon, está com muitas dores no joelho e inchaço nas coxas. Isso é mau funcionamento das veias? Ele deve ir ao vascular ou reumatologista? Eu acho que o fato de estar tomando o Daflon, para mim, significa que um médico já prescreveu isso para ele e já pensou em algum problema de circulação venosa, porque o Daflon é uma medicação específica, né? Agora, se ele está tomando a medicação e não melhorou, uma avaliação do especialista mesmo, do cirurgião vascular, acho que é o melhor caminho. Ok. O Júnior Guedes está perguntando se quando a pessoa tem a falta de ar, ele pergunta o que é que se sente quando tem embolia pulmonar, se é falta de ar. É falta de ar, né, unido aos outros sintomas que a gente acabou de falar. Taquicardia, alteração da coloração. Ele pergunta se nessa hora ou algo do tipo dá tempo de socorrer. Dá. Então, é aquilo que eu estava falando. Você tem graus de embolia que, na realidade, nada mais são do que a exteriorização do quanto de êmbolos e de coágulos entupiram o seu pulmão. Nós temos 2 pulmões. Quando você produz esse coágulo, ele pode ir um único coágulo entupir uma veia de um lado só. Mas você pode ter o que a gente chama de chuva de coágulos. Quer dizer, ele se fragmenta e esses coágulos eles se espalham por todo o pulmão. E esses casos são também muito graves. Existe a chance de tratar, mas vai variar muito da gravidade da embolia e do tempo que demora para chegar no hospital. Porque se você tem uma embolia muito grave, no pronto-socorro, os médicos eles já estão aptos a fazer o diagnóstico só de olhar para o paciente. Não precisa de nenhum exame. E daí as medidas sendo tomadas em tempo, você reverte a maioria dos casos. Ótimo, ótima notícia. A Helena Gomes Carvalho diz: meu avô está com embolia, está tomando vários anticoagulantes. Eu fico muito preocupada com a saúde dele. Gostaria de saber por quanto tempo ele deve tomá-los. Bom, aí que tá. A gente não sabe qual foi o tamanho da embolia que ele teve, né? Mas existem pacientes que vão precisar tomar o anticoagulante para o resto da vida. É uma proteção para você evitar novos eventos. Ok. Uma embolia, assim, modo de falar, uma embolia que tenha sido pequena, né, bem restrita, normalmente a gente mantém esses pacientes anticoagulados por 6 meses. Então, uma pequena por 6 meses, 6 meses. Né? Então, uma grande, normalmente a gente mantém ele anticoagulado para o resto da vida. A Karen Teixeira de Itumirim, Minas Gerais, gostaria de saber mais sobre os trombolíticos. Em que caso eles devem ser usados? Então, é aquilo que a gente estava falando. É o outro grupo de médicos, né, de cirurgiões vasculares que defendem uma ação mais agressiva sobre os coágulos. E o trombolítico é a droga que nós utilizamos para dissolver o coágulo. Quer dizer, o anticoagulante, ele evita a formação de novos coágulos. O trombolítico é a medicação que a gente usa para dissolver aqueles que foram formados. E pode fazer a combinação dos dois? Normalmente a gente faz a combinação dos dois, né? No tratamento com o trombolítico, o que a gente quer é imediatamente recuperar a maior massa possível de pulmão para voltar à circulação. Quando que isso está realmente indicado? Nas embolias graves, em que existe um risco de vida eminente. Então, o paciente, além da embolia, está tendo já um problema de circulação. Quer dizer, o próprio coração e o organismo não estão mais conseguindo fazer essa circulação funcionar normalmente. Então, você tem que ser mais agressivo. A Ieda Pompeu diz: boa tarde, eu tive trombose na perna esquerda. Após um tratamento de 6 meses, o médico me liberou da medicação. Eu tomava Marevan, disse que estava bem. 2 meses depois, passei mal, tive falta de ar, procurei um pneumologista e tive que ir urgente tirar água do pulmão. Passado 30 dias, tive embolia pulmonar e após 10 dias de UTI, acho que ela se recuperou. Tomo Marevan e remédio para pressão até o fim da minha vida. Está correto? O que aconteceu é que normalmente as orientações do tratamento da trombose são de você tomar o anticoagulante por um período e depois interromper. Só que lembra que a gente falou que quando você tem uma primeira trombose,
o risco de ter um novo evento aumenta, né? Então, se você não cuida, você vai ter novas tromboses. Então, pelo que eu entendi da história dela, o que aconteceu foi que ela teve uma primeira trombose, ela deve ter tido uma segunda trombose, e essa segunda trombose ela só apareceu com a embolia pulmonar. Foi o primeiro evento que mostrou uma nova trombose. Uhum. A Aparecida da Costa Silva, ela é de São Bernardo do Campo. Ela diz: meu marido tem enfisema pulmonar e engasga muito. Isso pode ocasionar embolia pulmonar? Os pacientes que têm enfisema pulmonar, eles têm um risco maior de ter embolia pulmonar. Mas a gente tem que lembrar que a embolia pulmonar não é uma doença específica do pulmão. É uma doença que o pulmão aparece como uma complicação, né? Então, se ele tem enfisema pulmonar, mas não existe o risco, nem hereditário e nem pela própria atividade dele desenvolver uma trombose venosa, o fato de ser enfisematoso não significa que ele vai ter uma embolia. Tá, e aqui tem algumas perguntas parecidas. A Maria José, por exemplo, diz: tive uma trombose numa perna, fiquei internada, já faz 8 anos, gostaria de saber se corro o risco de ter embolia. E algumas outras parecidas. Quem teve uma embolia, mesmo depois de muitos anos, corre risco de ter outra? Quem teve uma trombose e recuperou essa trombose, o problema é a trombose. Teve uma trombose, verdade. A trombose tratada, o único efeito que ela produz no organismo da gente é aumentar o risco de uma nova trombose. Então, como é que você responde isso? Você pode ter uma nova trombose. Esta nova trombose pode cursar com ou sem embolia pulmonar. Ok. A Vilma diz que fez uma cirurgia há 1 ano, colocou uma prótese no quadril e... há 1 mês, desculpa. Fiz uma cirurgia há 1 mês, tomei várias injeções para a trombose, coloquei uma prótese no quadril. Corro o risco de ter embolia depois de 1 mês? Não, acho que agora ela já fugiu do grupo de risco. O maior risco da cirurgia de quadril é no momento da cirurgia mesmo, porque é uma cirurgia muito grande, né? Então, as grandes cirurgias, sejam elas ortopédicas ou abdominais, ou mesmo a cirurgia neurológica, é no momento da cirurgia que você tem que proteger o paciente. Protegeu, ele passou por todo o processo cirúrgico, se recuperou e foi bem para casa, o risco de uma embolia é muito pequeno. Mesmo assim tem que ficar atento, né? Aquele caso que eu contei do meu pai, que estava bem, foi para casa e lá em casa que ele se sentiu mal e voltou para o hospital. Esse período que a gente fala, nós dividimos a cirurgia no período do pós-operatório imediato, que são os primeiros 30 dias. Então, nesses primeiros 30 dias, tudo que acontece normalmente tem relação direta com a cirurgia. Né? Mas são 30 dias. Quer dizer, então, esses primeiros 30 dias, que é o normal do cirurgião pedir para você voltar no consultório, o que ele está querendo ver é que está tudo bem mesmo e que você vai passar por isso sem problemas. Então, tá, joia, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Eu consegui a minha resposta. Eu queria saber sobre a segunda cirurgia depois da trombose. Então, ó, paizão, super beijo para você, viu? Vai dar tudo certo. Vai dar. Sempre. Muito obrigada, doutor.